bem-vindos à nossa quarta aula, última aula da Masterclass, mas nós não vamos deixar de nos ver, certeza absoluta. A nossa aula de hoje é a aula Agora é a Hora. Como se tornar um RH de sucesso. Como eu vou efetivamente deixar de ser um RH que apaga incêndio, um RH operacional, um RH que é fritador de pastel, para nos tornarmos um RH valorizado, reconhecido, um RH bem remunerado. É sobre essa jornada que nós vamos hoje fazer o checkmate de como isso realmente vai acontecer nas carreiras de vocês, que eu, Ana, acredito que para sermos um profissional de sucesso, a gente precisa cuidar de 3 pilares. Quais são esses pilares? O pilar pessoal, ou seja, como eu me coloco enquanto profissional, a pessoa que sou. O pilar profissional, ou seja, todos os conhecimentos que eu preciso ter. E depois, por fim, como que eu conecto tudo isso dentro do ambiente organizacional, para que eu transforme tudo isso de uma maneira estratégica, conectando as necessidades do negócio com o RH, com a área de recursos humanos. É essa conexão que é efetivamente o pulo do gato. E aí eu já quero dizer para vocês que eu demorei para perceber isso. O que eu achava lá atrás, quando eu comecei? Então, vou contar de novo. Formei em psicologia, no último ano da faculdade, primeira oportunidade, estágio na área de recursos humanos. Fui para a área de recursos humanos, me encantei pela área, falei, é aqui que eu quero ficar. E aí, na minha cabeça, o que eu precisava? Eu precisava única e exclusivamente aprender de RH, aprender dos processos. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um monte de curso técnico. Cursos onde a gente aprendia, onde eu aprendi as famosas hard skills, conhecimentos técnicos. Ok. Eu fui encher a minha mala, né? A minha maleta de conhecimento técnico e nada acontecia. Eu continuava lá sendo aquele RH operacional. Eu continuava lá não sendo valorizada. Eu continuava lá dentro da empresa não sendo ouvida. Eu falava, meu Deus, como? Como que eu não sou ouvida? Como que eu não sou reconhecida se eu tenho esse monte de conhecimento? Eu estou fazendo esse monte de curso. Por quê? Porque me faltava todo aquele arcabouço, que aqui eu estou chamando do pilar pessoal, e fazer a conexão de tudo isso para que eu levasse efetivamente resultado para dentro da empresa. Então, eu tive que lenhar muito, suar muito, sofrer muito, até que eu consegui captar isso. E eu consegui captar isso a partir do momento em que eu fui trabalhar na consultoria de RH, fui exposta a situações, tive que me colocar, tive que aprender a me conhecer, para depois disso conectar uma coisa na outra. Então, estou recapitulando isto aqui com vocês, porque pode ser que alguns de vocês estejam com essa sensação. Esteja com a sensação assim, putz, Ana, mas eu já fiz uma faculdade, eu já fiz um MBA, eu já fiz uma pós-graduação, eu tenho a minha pastinha aqui lotada de certificado e não acontece para mim essa virada. Eu não consigo ser reconhecido, eu não consigo ser valorizado. Então, eu estou querendo dizer para você que eu também já passei por isso. Eu tive mentores, tive pessoas ao meu lado, pessoas mais experientes, que começaram a me cutucar, vamos falar assim, né? Me provocar, para que eu começasse a olhar não só para minha malinha de diplomas e conhecimento técnico. Eu precisava olhar para todo esse arcabouço pessoal e fazer toda essa conexão. Então, vamos lá. Eu vou até repetir algumas coisas, porque são coisas muito importantes. Então, o que eu preciso? Primeiro ponto, o ponto mais importante que nós já vimos lá na nossa primeira aula. Eu preciso de autoconhecimento. Só depois que eu tenho um profundo autoconhecimento de mim, da minha essência, das minhas características, da minha personalidade, do meu temperamento, é que eu consigo realmente me posicionar de uma forma que eu sou vista e lembrada dentro da empresa que eu estou ou naquelas empresas que eu passei. Hoje, eu tenho uma série de pessoas, até de empresas que eu já passei, que me procuram para pegar informações, para tirar referências, para questionar porque estão com algum projeto lá. Então, efetivamente, eu sou lembrada aonde eu passei e na onde eu estou. Por quê? Porque eu precisei fazer esse mergulho no meu autoconhecimento, para traçar os meus objetivos, para traçar as minhas metas, né? E sabe uma coisa que foi muito importante ao longo da minha carreira e que eu vejo os profissionais pecando muito hoje em dia? Na minha comunicação. Eu precisei aprender a me comunicar de uma maneira efetiva. E aqui a gente fala não só da comunicação verbal, mas também da comunicação não verbal. Porque a gente encontra algumas pessoas dentro das empresas
em que a postura corporal delas, ou seja, a comunicação não verbal, é uma comunicação que a gente olha e não passa credibilidade nenhuma. A pessoa se coloca muitas vezes como uma coitadinha. Ou a pessoa tem uma comunicação muito prolixa. A pessoa não consegue ter objetividade. Então, nós precisamos cuidar da nossa comunicação. Isso está dentro, passa por este pilar pessoal, pelo autoconhecimento, pela definição das metas de onde eu quero chegar. E se eu tenho uma boa comunicação, vocês concordam comigo que é muito mais fácil eu me jogar em conversas difíceis? É muito mais fácil eu participar de discussões onde vai exigir de mim poder de argumentação, onde vai exigir de mim resolução de conflitos. Então, olhem só como que cuidar da nossa comunicação é algo importante. E comunicação, muitas vezes, é treino. E só treinando que a gente vai para os embates, para as conversas difíceis, para a resolução de conflito, que é posição estratégica. É um posicionamento estratégico quando a gente faz isso. Vocês já viram aquelas pessoas que elas têm tanta dificuldade de comunicação? Já passei por isso na minha vida. A pessoa, ela quer, por exemplo, discutir o aumento salarial dela. Ela acha que ela precisa de um aumento salarial. Ao invés dela chamar a liderança dela para uma conversa, como ela sabe que ela vai ter dificuldade de argumentação, que ela vai gaguejar, que ela não vai ser objetiva, que ela vai ser prolixa, ela manda um e-mail pedindo aumento. Já viram? Eu já vi. Agora, como eu posso querer ser um RH de sucesso, um profissional de sucesso, se eu não vou para uma conversa nem para defender o meu aumento salarial? Esquisito, né, gente? Concordam com isso? Por que que eu acredito que um profissional de sucesso é composto do lado pessoal, profissional e a conexão de tudo isso que é organizacional? Porque se a gente for olhar, a grande maioria das formações, a grande maioria dos desenvolvimentos focam somente na técnica, na malinha de ferramenta técnica. Né? E eu já até contei para alguns seguidores essa história, né, de que quando eu fui promovida para o meu primeiro cargo de gerência de RH, numa empresa de 3.500 funcionários, uma das coisas mais importantes que disseram para mim no momento daquela promoção foi exatamente assim: Ana, nós queremos um gerente de RH que tenha além da malinha de ferramentas do RH. A gente quer um gerente de RH que seja um coach da nossa liderança. A gente quer um gerente de RH que provoque a diretoria da empresa. A gente quer um gerente de RH que desafie o status atual que a empresa está. E você é um profissional que não se conhece, que não sabe das suas fortalezas, que não tem um propósito, que não sabe se comunicar, que não sabe fazer uma resolução de conflitos. Você vai se dar bem nessa posição que estavam oferecendo para mim? Muito provavelmente não. E essa foi a grande sacada, exatamente o pulo do gato, onde eu consegui construir tudo que eu consegui construir naquela empresa. E aí vocês devem estar pensando assim: tá bom, Ana, então você está querendo dizer que técnica não importa para nada? Não importa para nada a gente ter a malinha de ferramentas do RH? Não, eu não estou querendo te dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que aí no mercado, o que a gente vê são pessoas querendo mostrar para a gente que eu tenho que fazer um curso técnico atrás do outro, encher malas e malas e malas de ferramenta técnica, mas não contam para a gente que o pulo do gato não é encher malas e malas e malas de ferramentas de RH. Eu estou querendo dizer para você que o RH de sucesso, ele não pode somente ter a mala de ferramentas de RH. Mas que sim, se eu não tiver a malinha do RH, onde eu conheço dos processos, conheço de atração e seleção, eu conheço de treinamento e desenvolvimento, eu conheço de remuneração, eu conheço de políticas de benefício, eu conheço de gestão de clima, eu conheço de endomarketing, ou seja, precisa também conhecer das ferramentas de RH. É isso que é o profissional generalista? É o profissional generalista que é o de sucesso? E o especialista? O especialista é o operacional? Calma, muita calma nessa hora. Eu disse que eu voltaria nesse tema e vamos voltar então, né? O generalista é aquele que tem um conhecimento amplo. Sim, o generalista conhece praticamente de todos os processos do RH, mas não de uma forma profunda, de uma forma generalista, certo? Esse profissional, ele é estratégico? Ele pode ser estratégico se ele conseguir fazer toda essa conexão que a gente está falando aqui. E o especialista? O especialista é aquele que conhece profundamente, com um rigor da especialidade de uma área específica. Então, por exemplo, remuneração. Por exemplo, treinamento e desenvolvimento. Por exemplo, atração e seleção. Por exemplo, comunicação interna ou qualquer outra área do RH. Mas, mesmo o especialista, se quiser ser, não pode fechar os olhos para todos os processos de RH.
É muito difícil um especialista que sabe única e exclusivamente de uma coisa do RH ser considerado estratégico. Então, especialistas, é importante que vocês, sim, sigam a área de especialidade de vocês, mas minimamente deem uma flutuadinha pelos outros processos, de uma forma que você consiga minimamente falar sobre eles, ok? Então, tanto o generalista quanto o especialista pode ser estratégico, desde que ele se comporte como tal, desde que ele faça todas essas conexões que nós estamos e eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, técnica é importante? Sim, técnica é importante, tanto no pilar, tanto na carreira especialista, tanto na carreira generalista, se eu quiser ser estratégico. Mas só técnica é suficiente? Não, só técnica não é suficiente. E aí, gente, tá ficando claro para vocês como que essas coisas se conectam? Vocês veem isso acontecendo no mercado, né? Uma enxurrada de conhecimento técnico sendo despejado na cabeça da gente, com a promessa de que é isso que vai fazer a gente crescer na carreira, e aí a gente mergulha, se afunda nesses conhecimentos técnicos e não crescemos na carreira, né? Enquanto eu mantive essa postura profissional de me lotar de conhecimento técnico, mas só conhecimento técnico, eu não consegui fazer a virada da minha vida. O que que adianta? Próxima reflexão. Do que adianta eu me conhecer muito bem, eu ter propósitos, eu falar melhor que a Hebe junto com o Silvio Santos, eu conhecer todos os processos da área de recursos humanos, ser especialista em processo de recursos humanos, mas a hora que eu chego na empresa, eu não costuro, não consigo costurar tudo isso de uma forma que gere resultado para a empresa. Bom, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu hoje comigo. Fui me encontrar com um empresário, dono de uma grande empresa, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre o pilar de pessoas dentro das organizações. E olha só o que que ele falou para mim. Ele falou assim, Ana, lá na empresa, antes da gente dar o devido valor para a área de RH, a gente construía uma série de planejamentos estratégicos. A gente desenvolveu, criou modelos de gestão lindos, maravilhosos, só que a gente criava e não conseguia colocar em prática. A gente desenvolvia o plano estratégico da empresa de 1 ano, de 3 anos, 5 anos, sei lá o quê, lindos, maravilhosos, chamava aquela consultoria linda, maravilhosa, para vir fazer o planejamento estratégico da empresa, e a gente não conseguia implantar, estava patinando. Até que um dia a gente percebeu que, putz, só vamos dar conta de fazer isso se a gente focar nas pessoas, se a gente focar no desenvolvimento das pessoas. Então, o que que nós vamos fazer? Tudo o executivo contando para mim, tá, gente? O que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a desenvolver a nossa liderança. É por aí que nós vamos começar. Então, antes de querer chamar a consultoria XPTO para fazer o plano estratégico maravilhoso, antes de chamar a consultoria linda e maravilhosa para desenhar um modelo de gestão das galáxias, nós vamos focar no desenvolvimento das. E a partir deste momento, meio que assim, né? Ah, é um passe de mágica, o plano estratégico começou a andar, o modelo de gestão começou a fazer sentido. É passe de mágica, gente. Foi num passe de mágica que essa empresa começou a fazer as coisas andarem? Não. Ela conectou o desenvolvimento da liderança com o resultado que ela precisava fazer. O RH estratégico, o profissional de RH estratégico, senta com a liderança da empresa e pergunta: o que que você, o que que a gente precisa? Quais são as metas? Quais são os indicadores? Quais são as entregas? Qual que é o plano? Onde que essa empresa quer chegar? E aí, então, ele foca o plano de trabalho dele, RH, com aquilo que está sendo dito pela estratégia da empresa. Neste caso desse executivo, o que ele me trouxe é, naquele momento a gente percebeu que a gente precisava desenvolver a liderança, ou seja, aquele RH daquela empresa precisou analisar todas as energias num projeto de desenvolvimento de líderes, que eram aqueles líderes que iam executar o plano estratégico. Entenderam? Então, quando eu ouço essa fala desse empresário, eu falo, putz, é isso. E é isso que os RHs não fazem. O que que os RHs fazem? Eles ficam lá, dentro do RH, afundados nos processos, sem organização, sem gestão de tempo, sem plano de ação, sem medir indicadores, simplesmente fazendo. Fazendo, tudo aquilo que chega. Além daquilo que chega, a gente fica criando projeto, e cria um projeto, e cria outro, e não conecta com nada, e começa a fazer, e implanta, e não sei o quê. Ou seja, a gente fica só com os olhinhos. A gente não fica com os olhinhos, senão morre. Mas fica só com a pontinha do nariz para fora, só para não morrer respirando, mas sem entregar resultado nenhum. Ou seja, esse mesmo RH que se desenvolveu, tem conhecimento, que estudou os processos,
Se ele for para dentro da empresa, não conseguir fazer essa leitura, posturar tudo isso, ele não será um RH. E é por isso, então, que eu digo que eu acredito que a única forma da gente deixar de ser um RH operacional, apagador de incêndio, desvalorizado, é conectando esses três pilares. Na minha época, lembre-se, nós estamos falando de, sei lá, 10 anos atrás, tá? Foi exatamente onde eu a virada. Nesta época, não existiam cursos para isso. Que curso que existia naquela época, que ainda existe hoje, e que eu fiz? Tá? Quem que perguntou, Jaqueline? E que eu fiz? Foi um curso de coaching. Naquela época, eu me matriculei. Gente, era caro. Era caro. Era caro. Eu sou de Ribeirão Preto, para quem não estava aqui nas primeiras aulas, e eu não tinha esse curso aqui, essa formação aqui em Ribeirão. Eu fui em Campinas, eu lembro, essa formação. Eram 2 finais de semana, você ficava sexta, sábado e domingo enfornada no curso, lá em Campinas. Então tive que sair de Ribeirão, ir para Campinas, pagar hotel, passagem e ficar enfornada lá. Hoje, se fosse pensar hoje, eu acho que esse curso, gente, ele deveria custar talvez uns 12 mil reais. Te juro, era muito caro. 6 dias de curso, uns 12 mil reais. Tá? O que foi muito importante na minha virada naquela época? Então, o curso me trouxe essa questão de autoconhecimento, né? O curso de coaching faz muito isso. Mas também foi muito importante naquela época, a gente fez toda a diferença na minha carreira, o líder que eu tinha. Eu tinha uma pessoa naquela época que era o dono da consultoria, já contei essa história também, e ele começou a me desafiar, ele começou a fazer algumas conversas comigo poderosas, me fazer algumas perguntas, começou a me jogar na fogueira, e depois, na hora que eu voltava lá do cliente, a gente fazia sessões, né, a gente chama de debriefing, né, as lições aprendidas. Então, naquela época a gente não falava, mas esse cara, ele foi um mentor para mim, é o que a gente chama hoje de mentoria. Aquele foi o estralo, sabe? E a gente não chamava, a gente não nomeava essas coisas. É engraçado, hoje em dia tudo tem nome, né? Tem coaching disso, mentor daquilo. Hoje eu vejo que as coisas ficaram muito mais fáceis e muito mais acessíveis, certo? Quem também não me acompanha, eu vou contar outra história. Eu decidi fazer isso aqui faz muito pouco tempo. Né? É que o mundo é tão acelerado que quando a gente fala que faz 9 meses que eu me propus a fazer isso aqui, né? Porque antes não, antes eu era gestora de RH de uma empresa e tinha minha equipe, né? E cuidava daquela equipe, daquele RH, daquelas pessoas. Quando eu decidi fazer isso aqui, era justamente para isso. Para eu ter pessoas me falando que eu consegui minimamente ajudar a fazer a diferença. Então, quando eu recebo os feedbacks, eu falo, putz, tá valendo a pena. E assim, gente, hoje a gente se desdobra, né? Eu falei isso ontem também. Pra gente trazer esse conteúdo, é muita dedicação, é muito estudo, é muito trabalho, né? Mas a hora que a gente recebe esse feedback, vale a pena. Então, eu fico muito feliz. E realmente, né, essa frase vencer na vida, é isso que eu espero. Eu espero ajudar vocês a vencer na vida. Seja o vencer na vida que for. Então, para Michele, vencer na vida, ela está hoje traduzindo vencer na vida com 2 dias de almoço. Para outra pessoa, o vencer na vida pode ser conseguir assistir a apresentação de balé da filha. Outra pessoa, vencer na vida pode ser conseguir fazer uma viagem de férias com a família. Para outra, pode ser dinheiro. Ou seja, cada um sabe o que é o seu vencer na vida. E é esse o meu objetivo. Eu consegui compartilhar com vocês o que é o vencer na vida. Ao longo da minha vida, eu tive vários vencer, né? Então, primeiro, né, eu queria consolidar a minha carreira de RH. Eu queria ter uma função de liderança. Eu queria liderar uma equipe. Eu queria trabalhar numa empresa grande. Depois, muito recentemente, eu tinha um sonho, gente, que era fazer uma empresa conseguir o selo do GPTW. GPTW, para quem não sabe, é Great Place to Work. É aquele selo que as empresas ganham por ser um excelente lugar para trabalhar. E aí eu coloquei isso como seu vencer para mim. Eu entrei numa empresa e falei: eu vou transformar esta empresa num excelente lugar para trabalhar. Eu consegui, aquela empresa recebeu o selo, aí depois eu falei: bom, só o selo não basta. Eu quero ter o selo e eu quero estar na lista das melhores empresas para trabalhar do Brasil. E adivinha? A empresa hoje está na lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então, é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês definam qual que é o vencer na... Adorei, Michelle, eu já vou adotar isso. Eu quero que vocês definam o que é o vencer na vida de vocês. E eu quero ajudar vocês a atingir o vencer na vida. Esses dias uma pessoa no meu Instagram falou para mim assim: Ana, eu queria crescer no RH, eu queria me desenvolver, estava até estudando, mas o meu gerente está me desanimando. Eu falei: para tudo. Você vai
entregar na mão de uma outra pessoa a sua carreira, o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Para. Gente, eu já pedi demissão, já contei isso aqui, eu já pedi demissão porque eu estava em empresa onde eu vi que eu estava lá, estava correndo, estava me desenvolvendo, e a pessoa não me dava chance, a pessoa não queria. Então, a gente tem que saber, por isso que o autoconhecimento é importante, a gente tem que saber até onde vale a pena. Tem hora que não vale a pena. E olha o tamanho desse Brasil. Eu não preciso ficar nesse lugar com esse gerente, né? De novo, esses dias uma mentorada, não sei se ela tá aqui, mas esses dias uma mentorada falou pra mim, né? Ana, contrataram um gerente aqui, eu não tô feliz, não é o gerente que eu quero pra mim, não tô me identificando, não me motivo com esse gerente. Ainda bem que eu posso escolher não ficar aqui, né, Ana? Uau! Olha essa frase. Ainda bem que eu posso escolher não ficar aqui. Palminhas pra ela. E ela está se movimentando e rapidamente eu sei que ela vai sair dessa empresa, porque aquele gerente não serve pra ela. Então, Aniele, é assim. O profissional de sucesso, ele é sucesso. Independente se o gerente é bom ou se o gerente é ruim. Porque se o gerente é ruim, é o gerente que não merece aquele profissional de sucesso. Tchau, tô indo para outra. Entendeu? Porque tem outra que merece aquele profissional de sucesso e vai valorizar. Tá? Então, isso se chama autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha carreira. Eu sou responsável pelo que eu quero fazer da minha vida. Eu posso decidir ficar nessa empresa com esse gerentinho, né? Ou não, eu posso decidir partir para outra. Ok? Empodera, se empodera, né? Bom, falando então de autorresponsabilidade, que é a palavra que estava aqui na tela, eu vejo realmente muitas pessoas dizendo assim para mim: Ah, Ana, você está falando tudo isso porque você teve a sorte de trabalhar numa empresa grande. Ah, você está falando tudo isso porque você teve a felicidade de encontrar um bom gerente, pegar o gancho da Daniela, de encontrar um bom gerente. Você está falando tudo isso porque você fez psicologia, e psicologia faz com que as pessoas cresçam na área de recursos humanos. Gente, não fiquem nessa. Não foi por nada disso. Foi porque eu passei a enxergar as coisas de uma forma diferente. Foi porque eu tomei as rédeas da minha carreira. Tracei meta, tracei os objetivos e corri atrás. Isso se chama autorresponsabilidade. Eu vejo pessoas que estão há 10 anos numa mesma empresa, reclamando, 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 e a hora que você pergunta, ok, o que você vai fazer de diferente? A pessoa fala, ah, eu tô aqui, né? Porque aqui é perto da minha casa, aqui eu chego rapidinho. A nossas conquistas minimamente exigem é, alguns desafios, algumas responsabilidades, alguns pedágios, tá? Também eu não vou ser romântica aqui para falar para vocês que vai ser tudo fácil. A gente vai precisar tomar algumas decisões. E lembra que eu falei ontem? Nós vamos fazer escolhas, e a hora que eu fizer uma escolha, automaticamente, na mesma hora, eu faço uma renúncia. Mudar de emprego. Vou trabalhar num lugar mais longe. Qual é a renúncia? Eu vou ter que dormir um pouco menos, vou ter que acordar mais cedo. Renunciei horas de sono. Ah, escolhi que eu não quero mais esse chefe. O que eu vou ter que fazer? Ah, talvez eu vou ter que começar a gastar algum tempo que eu fico assistindo Netflix, mapeando o mercado, selecionando empresas, porque eu quero mapear uma empresa legal para eu trabalhar. Então, renunciar horas de Netflix para me dedicar a buscar uma outra empresa. Eu quero expressar aqui a minha enorme gratidão por vocês terem ficado comigo nesses 4 dias. Eu realmente estou muito feliz. Espero realmente ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. De novo, eu peço, siga as nossas redes, siga a gente lá no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no Instagram, siga Ana do RH, ana.do.rh. Curta, comente, manda aviãozinho, entra nas lives, tudo isso é conhecimento e é conhecimento que eu quero compartilhar com vocês. Gente, muito obrigada. Tenham um excelente final de semana, uma excelente sexta, um excelente sábado e a gente continua se vendo no RH de Sucesso, Formação RH de Sucesso, e em todas as plataformas e redes sociais. A Juliana não apareceu. Tô esquecendo dela. Vem aqui. Gente, olha só, deixa para um outro dia. Então, é bom, porque fica uma expectativa. Na nossa próxima Masterclass, vocês vão conhecer a Juliana, que é a minha voz da consciência. Beijos, boa noite para todos vocês.